Estamos a 27 de julho, época de férias, de verão. Vamos agora falar de uma doença, a psoríase. Nesta altura, há muitas pessoas que receiam ir à praia para não expor as marcas da doença. Mas a verdade é que a exposição solar moderada é mesmo aconselhável para estes doentes. Vamos saber mais pormenores com o Dr. Paulo Ferreira, nosso convidado. Doutor, muito bom dia, obrigada por ter vindo a este jornal. Explique-nos então, primeiro, que tipo de doença é a psoríase? Falamos de uma doença inflamatória crónica autoimune, em que há uma desregulação dos mecanismos de imunidade, da defesa do organismo, em que as células da pele, consequência dessa desregulação, começam a proliferar em demasia. Reproduzem-se muito depressa, em vez de crescerem e maturarem cada 28 dias, esses ciclos encurtam para 5, 6 dias. Consequentemente, e aí se dá aquele aspecto daquela parece uma ulceração. Consequentemente, as células que afloram à superfície da pele são demasiado imaturas, formando aquelas escamas aderentes, com uma cor esbranquiçada, tão inestéticas e que tantos problemas têm vindo a causar aos Afeta doentes. só a pele? Também não. Esse é o segundo ponto. Portanto, é uma doença que, ao contrário do que se concebia até há 2 décadas, é uma doença que afeta as articulações, o metabolismo, isto é, a maneira como as células funcionam, nomeadamente em termos da utilização da glicose, dos açúcares e das gorduras. Portanto, comorbilidades. Esses fatores surgem logo na fase inicial ou são depois em fases mais avançadas da doença? Normalmente acompanham a evolução da doença e é fundamental estarmos atentos a isso, porque se associadas à obesidade, se um doente obeso com uma psoríase, que já não é muito ligeiro, isto é, começa a atingir áreas mais extensas da superfície da pele, com o envolvimento das unhas, os doentes começam a queixar-se de algumas dores nas articulações. A partir daí é logo necessário desencadear toda esta série de procedimentos que visam diagnosticar o mais precocemente possível essas alterações, porque isto pode ter repercussões muito importantes a médio e a longo prazo. Portanto, focalizarmos aqui na psoríase com doença da pele e dos impactos psicológicos e de imagem que isto traz, mas também nas comorbilidades, isto é, nas doenças que estão associadas à psoríase, por dentro. E na importância, como dizia, do diagnóstico precoce. Começando pelo ideal, que é diagnosticar precocemente a doença ainda numa fase inicial. A exposição, como dizíamos no início, a exposição solar, os doentes às vezes têm algum receio, até algum preconceito. Há muito preconceito relacionado com esta doença. O sol faz bem ou faz mal? O sol faz bem. Nós até utilizamos a fototerapia, que são tratamentos, técnicas terapêuticas que utilizam a radiação ultravioleta A e ultravioleta B, que digamos que vão mimetizar essa ação benéfica do sol. Mas aqui nós melhora mesmo. Disfarça melhora mesmo, porque o sol tem uma ação de imunomodulação, digamos que vai compensar aquelas regulações imunitárias de que falei no início. E esses ultravioletas A e B, portanto, ajudam as células a maturar, os ciclos vão então normalizar. Só que aqui, e tocando, já fazendo a ponte para aquilo que me vai perguntar a seguir, que é sobre o sol, nós usamos tempos e doses apropriadas ao tipo de pele de cada doente. Portanto, para não queimar, porque o sol, por ação dos infravermelhos e também dos próprios ultravioletas, se em excesso, provoca queimaduras. E a queimadura é uma resposta inflamatória primária, que vai intensificar a própria e descompensar ainda mais a própria inflamação típica da psoríase. Portanto, em relação à questão do sol, com bom senso, com proteção solar. Moderadamente faz bem. Exposições crescentes, é o que eu costumo dizer aos doentes, começarem a expor-se ao sol de forma continuada, progressiva e gradual, de forma a verificarem um bronzeado e não a queimadura. A queimadura é sempre um sinal de alarme. E as pessoas podem, tendo esse cuidado a que se refere, podem ir à praia sem qualquer problema. Podem e devem sem qualquer problema. É a fototerapia natural, de que nós temos felizmente em Portugal. Nesta altura as doenças remitem sempre. Dizia que há aquele outro mito associado a esta doença que tem a ver com o facto de ser contagiosa. A psoríase não é contagiosa. De todo. E então ainda mais. Portanto, os doentes devem expor-se ao sol e falarem sobre a doença descomplexadamente. Aliás, têm vindo a ser levadas a cabo várias ações de formação, nomeadamente pela Associação da Psoríase, em que eu queria destacar aqui o acampamento da psoríase, que vai decorrer em Montargil, nos dias 8 e 9 de setembro, e que de facto é muito importante, porque este primeiro Summer Camp para jovens com psoríase é gratuito, inclui alojamento, transporte, refeições, mas também atividades científicas. Isto é, os doentes e os seus familiares vão falar entre si com médicos, com enfermeiros, com dietistas, com fisioterapeutas, isto é, com toda uma série, com toda uma entourage, com uma equipa de médicos e de gente especializada
e também até com profissionais da comunicação social e com figuras públicas com psoríase, visando desmistificar a doença e informar sobre a mesma. Isto é que é fundamental. Em relação ao tratamento, há também a ideia de que o tratamento da psoríase é complicado. Isto ainda é verdade? Ou tem havido alguma evolução Tem favorável? havido imensa evolução, mas o tratamento também tem que ser, digamos, padronizado de acordo com o tipo de doença. Se uma psoríase for ligeira a moderada e se essa atingir só 1, 2% da superfície da pele, digamos que há tópicos, isto é, cremes, pomadas, loções que se aplicam. Se começa a atingir mais do que 10 a 20% da superfície do corpo e começa a ter muito impacto na qualidade de vida, não só social, mas também profissional e até familiar dos doentes, avançamos para os chamados tratamentos sistémicos, que são ou injetáveis ou comprimidos que se... Mas é uma doença crónica. Perdão? É uma doença crónica. É uma doença crónica, absolutamente. Podemos minorar os sintomas, mas uma vez... Há um novo paradigma terapêutico, isto é, há novas estratégias terapêuticas que visam atuar mais precocemente na doença, os chamados tratamentos sistémicos, e também já os biológicos, que vão atuar já naquela cascata de inflamação numa fase inicial e depois vão prevenir, vão impedir todo o processo inflamatório progressivo. Isto é, atuando mais precocemente com tratamentos sistémicos, podemos estar mais próximo da cura. Não há nenhum fator hereditário na psoríase? Há uma base também? genética. Está comprovado que em cerca de 1/3 dos doentes há uma base hereditária, portanto, há uma base genética. E esses doentes devem estar particularmente... Estão mais avisados e não são formas de início mais jovem, começam a aparecer logo por volta antes dos 20 anos. Há 2 picos de incidência da psoríase, uns que começam antes dos 20 anos e uma segunda, digamos que uma segunda fase em que começam antes dos 40 anos. Nestes doentes, normalmente mais jovens, em que há uma história familiar, devemos estar atentos porque também há uma base genética mais conhecida e essas tais comorbilidades também costumam ser mais patentes e mais evidentes. mais a hidratação tem alguma importância? Tem algum papel a hidratação? Porque como as células descamam muito e ficam muito imaturas, a pele fica seca, áspera, descama, e isso gera prurido, ardor, desconforto. Depois, e os doentes eu perguntava-lhe, ao em termos de coçarem, prevenção, estão a perpetuar ainda mais a doença. Mas em termos de prevenção pode ajudar também Tem ou não? que hidratar sempre a pele. Portanto, o sol, com bom senso, a hidratação e a dieta também. Porque falando das tais comorbilidades associadas, nomeadamente da diabetes, da obesidade, dos problemas dos lípidos, portanto, das gorduras no sangue, e isto depois pode estar na origem das tais comorbilidades. É fundamental os doentes reforçarem a sua dieta, evitando os alimentos muito salgados, por causa da hipertensão arterial, hidratando, bebendo muito água, mas também comendo alimentos com ácidos gordos poliinsaturados, os tais ômega 3 e ômega 6, que visam prevenir os distúrbios, os desequilíbrios dos lípidos. E também os vegetais por causa dos minerais e dos minerais antioxidantes. Dr. Paulo Ferreira, obrigada por ter vindo a este jornal da RTP Informação. Bom fim de semana. Falámos então de psoríase, dos cuidados a ter para prevenir e depois no tratamento desta doença. E avançamos na manhã informativa desta sexta-feira, 27 de julho.